em matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. Abençoado dia e semana para todos nós na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes, satisfeitos pela porção que Deus está nos dando cada dia. Graças a Deus que nós vencemos e estamos aqui. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós temos uma meditação. A meditação nesta manhã maravilhosa está no livro, na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, o versículo 7 a seguir. E também na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1. O apóstolo São Paulo, ele disse assim, observe, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, a medida do dom de Cristo em nós, essa graça foi sendo dada. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esse ministério é o ministério de Jesus. O profeta disse, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quero destacar esse versículo 13 de Efésios 4. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E ainda, para nossa meditação, na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, o verso 1 a seguir, para nossa meditação, diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, observe bem, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar, observe bem, verso 8, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe,
havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçais, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor juntamente com a irmã Rízia e a irmã Rebeca neste maravilhoso hino, neste culto doméstico. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte e sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé.
Graças a Deus, Deus continue abençoando a todos. Amados irmãos, nós estamos iniciando esta semana, segunda-feira, e se o Senhor nos permitir, traremos durante toda esta semana um assunto de suma importância, um assunto que abençoa todos nós, e que o irmão Brana, ele pregou esta mensagem com base nestas escrituras que acabamos de ler, a mensagem intitulada A Estatura de um Homem Perfeito. Como vocês podem ver, neste gráfico, ele desenhou esta pirâmide, né, mostrando a estatura, como que é de fundamental importância esses requisitos, essas virtudes, sendo acrescentado uma a uma, e à medida que se sobe nessa pirâmide, cada vez mais se torna mais estreito, mais que difícil, impossível humanamente falando, como disse Pedro, né? Senhor, assim é impossível. Mas ele disse, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Agora, quando o irmão Brana ele desenhou essa pirâmide, não tem nada a ver desses miticismos, dessas coisas que hoje está em torno de pirâmide, disso, daquilo outro. Não tem nada a ver disso, né? Mas ele mostra justamente para mostrar o que há uma base e que há um afunilamento conforme vai se crescendo nessa estatura de um varão perfeito. Agora, esse varão perfeito, a gente sabe de que é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único ser perfeito que pisou aqui, na face da terra. Nem antes e nem depois dele houve alguém assim. Uma pessoa tão simples, tão humilde, que outrora teve que ser identificado com um beijo no rosto, no momento da traição de Judas, para que os soldados do templo pudessem reconhecer quem era Jesus no meio dos seus discípulos. Chegou o momento em que ele virou para um dos apóstolos e disse, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Mas foi de tão suma importância aquele varão, aquele homem chamado Jesus, que ele teve uma divisão na história. A história, hoje mais conhecida a contagem do tempo, sendo antes de Cristo e depois de Cristo. Este varão, sim, ele foi perfeito, porque ele soube corrigir na hora de corrigir, ele soube ensinar na hora de ensinar, ele soube amar, ele soube praticar o perdão e mesmo diante de tantas ofensas, tantas acusações, tantos falsos testemunhos, ele permaneceu em silêncio como uma ovelha sendo levado ao matadouro, conforme descreveu o profeta Isaías no capítulo 53. Ele sim é o varão perfeito. Nele você pode confiar. Você pode olhar para ele, que você não vai ter decepção, que você em nenhum momento vai ficar decepcionado. Por isso que o profeta chegou a pregar uma mensagem olhando sempre para Jesus. Agora, o apóstolo São Pedro, ele expressou, claramente sobre essa natureza divina. E observe que Pedro ele direciona essa epístola aos participantes dessa natureza divina, aos domésticos da fé. Ou seja, não era uma mensagem evangelística para trazer uma nova pessoa, mas justamente para aqueles que já têm recebido o evangelho, que agora não é apenas ser batizado, não é apenas tomar da comunhão, o que faz parte da vida cristã, porém precisa ainda caminhar nesse caminho, por esse deserto, para poder alcançar estas virtudes, estas naturezas do Cordeiro em nós também. Agora, o irmão Brana advertiu muito nessa mensagem a estatura de um varão perfeito, dizendo, não finge ter estas virtudes, esses requisitos, se não tem. Ou seja, simplesmente tenha isto, alcance isso, conquiste isso. E é o que nós estaremos apresentando durante esta semana. E para nós falarmos hoje, especificamente, vamos estar falando sobre fé, porque a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nada mais, nada menos, é para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus, mas ele disse, eu estarei de volta, estarei em vós, e agora ele está na forma de Espírito Santo, em você, em mim,
que fazemos parte da igreja. Então essa igreja, ela continua na obra, ela continua no ministério de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela tem que ter o poder. Esse poder não é propriamente dela, não é um poder político, não é um poder econômico, não é um poder social, de influência, não, nada disso, mas é o poder de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo em ação no povo. Fora disto, a igreja, ela é inoperante. Então, o que nós temos que saber que da fé, o apóstolo São Paulo, ele escreveu aos Hebreus, como nós podemos ler, Hebreus capítulo 11, observe o verso 1 e o verso 6. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o fundamento da vida cristã. Não é nem o primeiro degrau, né? Poderíamos dizer assim, né? Já é a base de tudo, né? Já é a fé. E ele continua, e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é a evidência, é a clareza das coisas que não se veem, das coisas que não se sente, das coisas que não se apalpa, das coisas que não se ouve. Então a fé, ela é essa materialidade. Ou seja, observe o versículo 6 agora. Paulo continua dizendo assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé é o princípio, é a base. Então, o que ocorre? A fé genuína, ela materializa as coisas, ela não precisa de um material para materializar. A fé genuína, ela traz evidências, ela não precisa de uma evidência para que ela possa se manifestar. Aqui nessa mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, a qual recomendo que todos possam ler, quem não tiver essa mensagem pode escrever no comentário para poder estarmos enviando para você também esta mensagem. No parágrafo 50, o profeta de Deus, na parte B do parágrafo 50, ele estava falando sobre um grande evangelista da época, né, lá da década de 50, de 40, 50, 60, Oral Roberts, né, muito conhecido também pelos irmãos, das citações que o profeta tem feito. E ele estava pregando no programa de rádio. E durante a sua mensagem de exortação, de conversão, lá no programa de rádio, de cura, ele disse para as pessoas colocarem as mãos no rádio, que iria receber uma oração. E o irmão Branham elogiou o trabalho, né, exemplar de Oral Roberts, porém ele disse assim, agora isso está bem, mas fé genuína e verdadeira não tem que tocar nessas coisas. Ou seja, a gente já tem visto, né, casos, né, pelo rádio, alguns pela TV, pela internet, pega um copo com água, uma peça de roupa, isso está bem, mas a fé genuína que nós estamos falando aqui, ela não tem nada a ver com essas coisas. Entendeu? Eu não estou condenando o irmão Roberts de maneira nenhuma, ele está fazendo uma grande obra e é um homem piedoso. Tenho muito respeito para com o irmão Roberts e lamento que não tenhamos maior número de homens como ele. Mas o que eu estou tratando de dizer é que a fé não necessita de nada. A fé crê na palavra de Deus. Porque a fé pelo tocar? Não. Então a fé, ela simplesmente crê. A fé, ela evidencia, a fé, ela prova, né, em Deus. Agora, a fé, ela vem pelo ouvir? Como diz o apóstolo São Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, se a fé, ela vem pelo ouvir, pelo ler, né, a palavra de Deus, da mesma forma ela também ela vai deixar de permanecer, ela vai deixar também se a pessoa deixar de ouvir, se a pessoa deixar de ler. Então, da mesma forma que ela vem, ela vai. Se ela vem pelo ouvir, ela também deixa
né, pelo deixar de ouvir, ela vai também, né? Então o que nós temos observado, amados irmãos, de que esta fé genuína, ela é o quê? É uma revelação. O irmão Brana disse de que fé é revelação, ou seja, a você foi revelado aquilo. E quando esta revelação alcança o coração, porque nós não estamos falando de uma fé mental, existe muita fé que é mental. Eu tenho fé que algum dia isto vai acontecer. Não, você tem uma esperança. O máximo que talvez a pessoa possa ter é uma esperança de dias melhores, que aquilo vai acontecer. Mas não foi assim com Abraão. Não foi assim com Jó. Jó, ele não disse, eu espero que algum dia eu veja o meu Redentor. Não, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E Abraão disse, eu vou ser pai de nações, e vai ser através de Sara. Então esta fé é uma revelação, Deus revela no seu coração. Deus não revelou no seu coração que o sétimo anjo, o profeta mensageiro para esta era, é o irmão William Marion Branham? É uma revelação. Deus não revelou para você de que ele é um e não três, como se apregoa no seio da Trindade, né? É uma revelação. Deus não revelou para você que haverá um arrebatamento e que você faz parte desses escolhidos de Deus para estar no arrebatamento? Então aqui é uma fé, é uma revelação. Então isso está dentro de nós, isto é o quê? É uma base. Por isso que Paulo diz que a fé é o fundamento. Quando se vai construir um edifício, o que se tem que fazer? Tem que fazer a escavação. De acordo com a altitude deste edifício, né, tem que estudar muito o terreno, ver como que é a geologia, né, geologia daquele terreno, né, ou seja, se é um terreno arenoso, se é um terreno que é mais sobre rochas, né, a sua base, como que é. Ou seja, faz um estudo do solo e então se desce a profundidade e ali está fazendo o quê? Uma base. Entendeu? Está fazendo um fundamento para que possa fazer a elevação daquele edifício. E assim é também nessa natureza do Cordeiro. Precisa-se ter essa fé como fundamento. Agora, o fundamento ele vai estar o quê? Apoiando em uma base. Essa base ela é tão sólida, que essa base ela chegou a dizer assim, observem bem aonde que esta fé está posicionada, né? Esta base ela chegou a dizer, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, glória a Deus, né? Ou seja, a fé que está alicerçada em Jesus Cristo, que é a rocha das eras, a partir dali então vai se estar vindo o quê? Esta pirâmide vai estar colocando estas virtudes, estes requisitos, estas naturezas do Cordeiro acima. Agora, eu estou direcionando, né, para vocês mentalizarem sobre a questão da pirâmide, mas é claro, essas naturezas não estão lá na pirâmide, está em você, está em mim, porque nós somos o quê? O corpo de Deus, o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa corpo. Então é o que? E Deus habita em templos não feitos por mãos de homens. Construções, materiais. Ele disse para Davi, Davi, não se preocupe, Davi, não queira fazer uma grande obra, um grande templo, uma grande casa para mim, porque eu não habito em casa feita por mãos de homens. Ou seja, quem criou esse corpo aí que você anda? Quem criou esse corpo? Não foi homem, foi Deus. Então ele habita onde? Em templo feito por ele. Neste corpo que é o seu, neste corpo que é o meu. Então é o que? A fé, ela encontra este ancorador. Olha, para fazer uma observação aqui. Quando a gente estava falando sobre que a fé não necessita do material, mas ela materializa, não precisa de evidências, ou seja, ela mesmo já traz evidências. Observe, quando aconteceu lá um momento da cura, né, daquela mulher, na mulher do fluxo de sangue, muito conhecido por todos, né? Observe que a fé dela, no coração dela, ela diz assim, se eu tão somente tocar na veste dele, eu quero me aproximar dele de tal forma em que eu só quero tocar na orla e eu vou ser curada. E a fé dela provou aquilo.
realmente ela foi curada. Marta e Maria, quando Jesus estava vindo, né, que elas haviam chamado para poder ressuscitar o seu irmão Lázaro, elas disseram assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, a fé delas estava, porque pediram para chamar Jesus, a fé delas cria que se Jesus estivesse na presença física, corpórea, ali, o milagre aconteceria. Agora eu chamo a atenção dos amados irmãos, são vários exemplos, mas em questão do tempo, observe a fé que estava no coração daquele centurião romano. Quando ele chegou para Jesus, ele disse: Senhor, eu não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto. Meu criado está em casa e ele está enfermo. Eu só quero que o Senhor diga uma palavra e ele sarará. E Jesus então disse a palavra. E depois ele testemunhou isso. Ele estava voltando para casa, era caminho de 2 dias. No primeiro dia, né, na metade do caminho, ele encontrou as pessoas já vindo, dizendo que já havia melhorado. E ele perguntou o horário, mais ou menos, que aconteceu aquilo e coincidiu, era exatamente o mesmo horário que Jesus disse a palavra. Ou seja, a fé que havia no coração dele era uma fé tamanha de que não precisava estar Jesus lá presencialmente, fisicamente. Agora, Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele enche os céus e a terra. Você pode dizer uma palavra neste momento, com fé em Jesus Cristo, com a fé de Jesus Cristo no seu coração, e aonde estiver este ente querido, ou esta pessoa a quem você está clamando a Deus por ela, Deus cuida, Deus livra, porque Ele é onipresente. Agora, o irmão Branham diz que a fé é o que faz a liga. A fé une Deus e a oração. E aí, quando se junta, então vem o quê? O acontecimento. Amém? Isto é fé. A fé, ela é a evidência, ela é a clareza. A fé não tem sombra de dúvida, não, de forma alguma. A fé, ela se posiciona naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, e ela disse: isto é meu, isto é para mim. Amém? Amados irmãos, em razão do tempo não nos permite continuarmos, né? Mas eu quero lhe convidar amanhã, como também durante essa semana, para sermos abençoados e ouvirmos, aprendermos mais acerca dos próximos degraus, né? Dos próximos requisitos, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e depois a pedra de coroa, que é o amor divino, o Espírito Santo. E falando do Espírito Santo, o irmão Branham disse de que Deus está mais interessado em lhe dar o Espírito Santo do que você propriamente está interessado em receber o Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abunde a fé de Jesus Cristo no seu coração, na sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até nos vermos novamente. Deus abençoe.